Olá, pessoas! Eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa região. E os nossos dois últimos vídeos foi sobre Libras. Se você ainda não assistiu, vai lá, confira e assista. Libras, né? Porque eu sou especialista em letras Libras. E aí eu fiz dois vídeos muito interessantes que você precisa conferir. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. Clique em inscrever-se, dê o seu joinha nos vídeos, que nós estamos rumo a 200 seguidores, já temos 185 seguidores, faltando só 15 pessoas para a gente bater a nossa meta dos 200 seguidores. E hoje eu vou falar para vocês um tema que faz muito parte do nosso dia a dia. Quem aqui nunca teve uma mania, levante a mão. Um jeito especial de fazer uma coisa certa. Eu tenho uma mania, né, de sempre deixar o meu quarto trancado, senão eu fico muito incomodada. Todos nós temos essas manias, entre aspas, no nosso dia a dia. Tem gente que tem aquele sentimento de insegurança, se deixou o fogão ligado, se trancou a porta da casa, né, ou deixou a porta aberta, se deixou a chave na moto, se deixou a chave no carro. Tem gente que tem um jeito de arrumar a mesa, né? Que tem o seu jeito de arrumar a casa. Todos nós temos isso é normal. E essas manias ajudam no nosso dia a dia, nos ajuda a sermos organizados. Mas quando a gente vai saber se essas manias extrapolam um pouquinho, né? O que é sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Quando esse jeito especial de fazer as coisas extrapola. Primeiro, a pessoa ela gasta um tempo grande fazendo determinada coisa. Segundo, o sofrimento que a pessoa tem em cumprir determinada coisa. E a terceira coisa é quando aquilo prejudica a sua vida, né? Esses são os sintomas do TOC. Do transtorno obsessivo compulsivo. Tem quadros leves e tem quadros graves. Então, nós temos milhões de histórias, vocês já devem ter ouvido falar. Histórias de pessoas que lavam as mãos, que limpam a casa o dia todo, o tempo todo, que não sai sem rezar. Isso são rituais. Então, o TOC nós não devemos diagnosticar apenas por um ritual, como lavar as mãos, rezar, limpar as coisas, limpar a casa, né? Nós sabemos que o TOC ele é feito pelo mecanismo. Então imagina um adulto que tem muito medo de adoecer e começa a medir a pressão em todo momento, né? Ele tem pensamentos ansiosos, a pessoa não consegue se acalmar enquanto não fizer esse ritual de medir a pressão. Tomar medicamentos, medir a pressão, todos os dias ele tem que fazer isso. Então, pessoas que começam a pensar também em números, começam a contar vários números, ou a emitir mentalmente aqueles números na cabeça, ou alguns números ela acha que está ligada ao azar e ela tenta evitar de todas as formas. Então, o que define o TOC é o mecanismo que tem que ser observado. É um quadro que acontece de maneira sistematizada, causando sofrimento, fazendo a pessoa perder muito tempo e mudar as suas ações, mudar até mesmo as suas prioridades, né? O seu jeito profissional de ser, o seu jeito pessoal de ser. É muito comum a gente ver pessoas com TOC, com transtorno obsessivo compulsivo, que deixa de sair de casa, né? Para ter tempo de cuidar dos rituais, ou até mesmo pessoas que vão trabalhar e que tem que chegar 2 horas antes para aplicar seus rituais. Então, a pessoa que tem medo de contaminação, né? De pegar uma contaminação, ela passa álcool gel toda hora nas mãos e ela tem que chegar 1 hora antes no seu serviço, no seu trabalho, para passar álcool gel nas mãos e também na mesa. Então a pessoa começa a viver em função dessa doença e não busca um tratamento, ela vai ser muito prejudicada em sua vida, seja no seu lado profissional, seja no seu lado
pessoal. Por isso o toque, ele é uma doença muito séria, que precisa ser muito bem abordada. Então a pessoa, ela não tem o controle sobre os pensamentos e as compulsões, o que gera sofrimento e muita angústia, né? Aquela pessoa ali, ela fica angustiada se ela não for tratada. Então a pessoa, ela tenta controlar de maneira racional, mas o processo, ele acontece de maneira automatizada e ela não consegue se livrar daquilo. Tem gente que não desenvolve esse quadro porque tem pensamentos passageiros. Já tem outras pessoas que esses pensamentos vêm e ficam na pessoa. Daí ela desenvolve essa doença patológica, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que estamos chamando de TOC. Tem pessoas que têm o toque de higiene, né? Tem pensamentos de imoralidade. Tem outras pessoas que têm obsessão por compras. Uma série de sintomas, dependendo da pessoa. E a gente precisa aprender olhar para os nossos pensamentos com mais tranquilidade e também perceber que quando a gente leva o pensamento muito a sério, o nosso corpo, ele começa a responder o pensamento como se ele fosse verdade, e o coração fica mais acelerado, os músculos ficam mais tensos, né, mais trêmulos, a pessoa começa a suar frio, a ter gastrite, sintomas físicos, simplesmente pelo fato de acreditar naquele pensamento, né, de levar muito sério aquele pensamento que deveria ser deixado de lado, deveria deixar ir embora. E a gente acaba se agarrando àquele pensamento, né? A gente acaba dando muita atenção a ele. Então agora eu vou falar 5 dicas para a gente finalizar o nosso vídeo, né? Sobre o TOC, esse transtorno obsessivo compulsivo. Não tem como eu falar tudo de uma vez em um vídeo, mas em breve eu farei outro vídeo abordando esse assunto. Então a primeira dica de hoje é você observar a ansiedade. Olha a ansiedade, voltando aqui de novo. Então, eu já fiz um vídeo sobre a introdução sobre a ansiedade e também os sintomas físicos da ansiedade. Se você ainda não assistiu, vai lá, assista, dê o seu joinha, que o vídeo está muito interessante. Então, a primeira dica, né, é observar a ansiedade. A segunda dica, parar de racionalizar. Parar de encontrar justificativa para manter o toque e não enfrentá-lo. Então, tem tanta gente que tem toque, né, há muito tempo e começa a achar desculpa para manter o toque. Então, essa segunda dica é para que você enfrente, né? Para que você pare de racionalizar, pare de encontrar justificativa e enfrente esse transtorno obsessivo compulsivo. A terceira dica é você identificar o desconforto que o pensamento obsessivo traz. Então, nós temos que agir diante do mal-estar, né? Do desconforto que esse toque traz para a nossa vida. Então, a terceira dica é a superação. É você ter essa superação diante desse transtorno obsessivo. A quarta dica é para quem tem a compulsão muito intensa, né, que já está num estado aí mais sério, mais avançado e nem sequer lembra dos pensamentos. É importante você identificar a ansiedade, o pensamento obsessivo que leva à compulsão. Neste momento mais grave, né, que é a quarta dica, você deve procurar um profissional que irá lhe ajudar. E a quinta dica, a gente saber que o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, faz a gente desconfiar, né, de tudo, muitas vezes de todos. Então a pessoa tende a não acreditar em nada, não acreditar nos profissionais, não acreditar no tratamento. Então a gente pode achar que o tratamento é um problema que irá trazer uma série de efeitos colaterais, mas não é. O tratamento, ele irá te ajudar. Então você
você não pode ter medo de pedir ajuda. É a quinta dica que eu dou para você. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje sobre o TOC, o transtorno compulsivo obsessivo. Continue curtindo, comentando, compartilhando, que vocês estarão me ajudando a manter aqui o canal Tainara Psicopedagoga. Um grande abraço a todos.